Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Hoje que eu tô aqui, né? Aqui, agora eu tô. Ó, calma aí, gente. Bom, agora a gente vai trocar um pouquinho de assunto. A gente vai falar sobre doença crônica, que é uma doença com um desenvolvimento mais lento, que persiste por mais de 6 meses, que não tem um tratamento em curto prazo. Agora o doutor vai ajudar a gente a solucionar algumas dúvidas do pessoal de casa. Doutor, eu já vou voltar com uma pergunta de um espectador nosso, o Augusto, do bairro Centenário. Ele falou que em uma época da vida dele teve um berne, sabe aquele verme? É berne. É, berne. Berne. É o que dá em boi. Aquele verme. Aquele que dá no boi. Que entrou na cabeça e na época ele retirou, mas ele acha que deixou sequelas. Que desde a época ele sente um formigamento nos pés, e formigamento no corpo e cãibra nos pés. Se isso pode ser... Eu acredito que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O berne, você, como você falou, você trata aquilo, né? Normalmente, se você não for exposto novamente, não tem razão de você manter cronicamente nenhuma sintomatologia relacionada a isso. Mas aí com esses sintomas, o formigamento e as câimbras tem várias causas, né? Quer dizer, isso é coisa tão coluna, vaga, né? tudo. Você não é uma sintomatologia específica, né? Várias diferentes doenças podem causar formigamento e câimbra. Então, Augusto, meu querido, procure um médico, né? Pare de sentir essas dores, porque pode ser algo sério, né? Eventualmente, sim. Tá, mas a princípio o verme não tem nenhuma relação. Não. Doutor, explica pra gente um pouquinho mais, então, pra gente adentrar no nosso assunto, né, sobre essas doenças crônicas. Na verdade, as 3 grandes doenças crônicas, né, que a gente hoje talvez mate quase que 50% da população mundial, e o Brasil está incluído, são as complicações de doenças tipo hipertensão arterial, o diabetes e a doença renal crônica. E por que o rim é tão afetado? Porque as principais causas de perda de funcionamento renal são devidos à pressão alta, hipertensão e ao diabetes. Então, essas 3 doenças em conjunto hoje são as principais causas de óbito na população mundial. O Brasil já saiu daquele período em que o que matava nossos pacientes eram as infecções. Hoje o que mata nossos pacientes são as doenças crônicas, são as sequelas dessas doenças crônicas, né? Ou seja, a gente já tem o mesmo problema dos países mais desenvolvidos. Doutor, doença crônica, o senhor define como assim? A partir de quanto você sabe que... Doença crônica é quando ela persiste pelo resto da vida, né? Então, doenças que você adquire são e você vai conviver com ela. Fala, né? Exatamente. É a hipertensão arterial, você controla, mas você não consegue erradicar completamente. A não ser em casos específicos. Eventualmente, a causa de pressão arterial é devido, né, por exemplo, se você tem uma infecção de garganta e desenvolve uma doença no rim que a gente chama de nefrite aguda, o paciente fica hipertenso. Se eu tratando a nefrite aguda, a hipertensão desaparece. Esse é um exemplo de uma hipertensão que pode desaparecer. Mas essa hipertensão que acomete a maioria absoluta das pessoas, né, cerca de 80% a 85%, que a gente chama de hipertensão arterial essencial, porque a gente não sabe a causa, essa você vai conviver com ela o resto da vida. E tem que tratar, tem que controlar, porque elas são terríveis, porque ela afeta o coração, afeta o rim, afeta a nossa circulação cerebral. Ela está sempre ligada ao diabetes, não, né? O paciente diabético pode ser hipertenso ou não. Sim. Quando elas se associam, elas são devastadoras. Então mas tem que ser controlada. A doença do rim, sim, né? A doença do rim, novamente, né? A doença renal geralmente é provocada pela hipertensão ou pela diabetes. As causas mais frequentes são pressão alta e diabetes. E a pessoa pode ter hipertensão e pode ter diabetes. E a pessoa que desenvolve a doença renal crônica por causas diferentes da hipertensão e diabetes, eles podem se tornar hipertensos depois e se tornarem diabéticos. Ou seja, é uma verdadeira bomba atômica, né? Uma pessoa que tem uma doença renal crônica, se não for bem tratada e controlada, ele aumenta muito a chance de ter complicações ao longo da vida. Por isso que tem que fazer controles regulares, né? Doutora, a gente conversa muito com pessoas que têm esse problema de pressão alta. Vamos falar, hipertensão e pressão alta, né? Então tá. Aí, de repente, essa pressão, descobre-se que essa pressão é emocional. Ela vira crônica? Como é que é? Olha, eu lembro na época que eu era residente,
muito tempo atrás, eu atendi uma senhora que fez uma crise hipertensiva devido a um descontrole emocional, né? Ela perdeu uma pessoa na família, possivelmente ela já tivesse até uma hipertensão que ela não soubesse, mas eu lembro que eu atendi ela na urgência com pressão muito alta. Que a gente hoje admite que a pressão normal é 12/8, 13/8. Essa senhora chegou com 24/13 de pressão, entendeu? Nossa. E ela foi tratada basicamente com ansiolítico, entendeu? Ela, como eu falei, ela não tinha uma história prévia, ela ficou em observação. Como eu também já tratei uma paciente que parecia que tinha uma crise de asma, e foi tratada com um ansiolítico. Então, para você ver como é que as pessoas podem simular doenças graves só por através de uma ansiedade, né? Numa crise de ansiedade. Exatamente. Doutor, então, e aí, mas isso pode acontecer, para responder. Pode acontecer, mas a tendência, se for só isso, normaliza, né? E a hipertensão causada por efeito colateral de medicamento também pode acontecer. Pode acontecer. Tem algumas medicações para aumentar a pressão, né? E não só isso. Não, né? mas alimentação também. Aí vamos partir para a alimentação. Aí a alimentação leva ao excesso de peso. O excesso de peso geralmente se associa com um aumento de pressão. Se a gente fala da doença crônica como algo que vai se construindo gradativamente, né? Aos poucos ela vai aparecendo, então os hábitos que a pessoa tem ao longo da vida, eles são fundamentais para definir se a pessoa vai ter ou não a doença. Né, então, doutor? nós estávamos até conversando com a Nilza antes de começar o programa, justamente isso. Existe várias... a prevenção ela é dividida em três fases, né? Nós temos a prevenção primária. Então, por exemplo, é um indivíduo que está gordinho, mas ele não está hipertenso. Mas se ele continuar gordinho, ele vai ficar hipertenso. Então, prevenção primária é fazer ele perder peso para ele não ficar hipertenso. Mas se ele desenvolve a hipertensão arterial, agora a gente passa para prevenção secundária, que é tratar essa hipertensão para não deixar que ela cause sequelas em outros órgãos. Tá? A mesma coisa acontece, né, no diabetes. O diabetes tipo 1, que é o diabetes que a gente chama autoimune, que você agride o seu pâncreas imunologicamente, esse não tem prevenção, né? Mas o diabetes tipo 2, esse tem, porque geralmente afeta as pessoas justamente que estão com excesso de peso, é um indivíduo que bebe muito e está lesando o seu pâncreas. Então, se o indivíduo para de beber, ou se o indivíduo perde peso, ele evita que apareça o diabetes tipo 2. Essa é a prevenção primária. Quando ele desenvolve diabetes, a gente passa para a prevenção secundária, que é controlar a doença para não ter as sequelas que essa doença leva em outros órgãos. Eu queria só que o senhor tirasse a dúvida, porque hoje em dia se usa muito para resolver o problema do diabetes, fazer a bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, para pessoas acima do peso, ou com morbidez mesmo, né? É eficiente realmente nesse sentido, doutor? É para sempre? Resolve o problema? Então, a cirurgia bariátrica ela tem suas indicações, já tem, né, casos e casos de pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e melhoraram o seu diabetes, ou seja, controlaram a sua doença, parou de deixar, inclusive, de tomar medicação. Mas lembrar o seguinte, não adianta fazer cirurgia bariátrica se eu sou, né, um indivíduo que excede na bebida alcoólica. Eu posso fazer uma lesão no meu pâncreas pelo álcool, e não agora pelo excesso de peso. Então, quer dizer, ela realmente, né, em algumas situações está indicada. É sempre muito importante, né, que o médico avalie e veja se realmente aquilo ali vai ajudar. A gente conhece casos, por exemplo, de pessoas que foi tentar perder peso por causa de diabetes, colocou um balão intragástrico e fez uma pancreatite aguda e quase que morreu, com uma complicação que não é frequente, mas pode acontecer. Ou seja, eu acho que essas coisas têm que ser... Tratamento médico ele é individualizado, e não existe uma receita de bolo. Então, eu acho que o paciente, uma vez que tem uma doença, né, a Fernanda sabe disso muito bem, ela procura o seu médico e a gente vai individualizar esse tratamento. Então, pessoas que têm indicação, tem pessoas que não vai se beneficiar, tem pessoas que têm problema no coração, não vai conseguir fazer a cirurgia, porque se for uma mesa cirúrgica, vai morrer na mesa cirúrgica. Então... Daí a importância do clínico geral, né, doutor? Para ele encaminhar para o especialista correto, né, para que a pessoa... Um clínico bem formado, ele identifica essas doenças precocemente, né, e aí encaminha precocemente, e o sucesso do tratamento, né, é mais provável. Por isso que existe na medicina várias especializações e atualmente cada vez que se descobre mais doença, vai se especializando mais, não é isso, doutor? Mas eu tenho uma especialidade médica, né, eu fiz nefrologia como especialidade, mas eu sou apologista da formação do clínico geral. O clínico geral é fundamental. Está aqui, ó, nosso grande clínico geral é o pediatra, né? A Fernanda, com certeza, ela não tem nenhuma especialidade, eu não sei se ela tem especialidade, uma subespecialidade. Mas, olha, é o exemplo do clínico geral.
E um clínico geral bem formado faz um bem danado, entendeu? Então, o que a gente está precisando hoje é formar mais clínico geral, ter uma interface do clínico geral com o especialista não ficar retendo os pacientes, sempre que possível, acompanhar conjuntamente, né, com o colega. Nós tivemos uma grande experiência quando a gente executou o programa Hiperdia Minas, que era um programa dessa natureza. O paciente só chegava para a gente lá na fundação para executar o programa, né, para um paciente para hipertensão, diabetes e doença renal crônica, os casos mais graves, se viesse pelo clínico. E ele não ficava com a gente. A gente fazia uma avaliação, devolvia para o clínico e a gente conjuntamente acompanhava o paciente. O que aconteceu? Os clínicos vão melhorando o seu conhecimento, eles vão ter um apoio do especialista e cada dia mais você pode receber novos pacientes. Muito bem. Bom, doutor, vou dar mais uma pausa na nossa conversa. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Olha, estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. O programa passou rápido, né? Pois é, mas quando olha, a gente está recuperando. A conversa está boa. Nós estamos recuperando as pessoas, você vai ver. Ô, doutor, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do trabalho do IMEPEN. Então, a Fundação IMEPEN, aliás, eu costumo dizer o seguinte, né? Eu fiz algumas coisas certas na minha carreira acadêmica, né? Lê modesto? Não, mas é sério. Eu acho que eu costumo dizer que eu fiz 3 coisas certas na Faculdade de Medicina, né? A primeira é frequentando muitos eventos fora do Brasil. E no final da década de 90, caiu a minha ficha de que eu sozinho, mesmo tendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, feitos fora do Brasil, eu sozinho não daria uma boa assistência para os meus pacientes. Eu sentia a necessidade de ter outros profissionais de saúde trabalhando comigo. E aí, vendo o que estava acontecendo, né, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália e outros países europeus, a gente começou a fazer uma atividade de prevenção de doença. Não só mais o médico tratar o paciente, mas o médico ter uma equipe que apoiasse psicologicamente na parte de nutrição, a enfermagem, o farmacêutico, né, e o assistente social. Só para dar um exemplo da importância desses profissionais, né? Muitas vezes, quando o paciente desse crônico que está em acompanhamento vai consultar conosco, o menor problema dele é a pressão que está alta, que eu consigo controlar com a medicação. É um indivíduo que tem uma filha que é prostituta, o filho está preso por tráfico de droga, ou ele não tem dinheiro para ir consultar. Esse é o grande problema dele. E a gente, médico, não consegue detectar isso, que o paciente não conversa isso conosco. Então, você tratar com uma equipe, né, em que você tem um apoio psicológico. Por exemplo, se você pega um paciente desse e fala assim, olha, a senhora vai ter que começar a diálise. Se eu falar essa palavra, desliga tudo, a pessoa não entende mais nada. Então, você tem um psicólogo trabalhando com você, que te ajude com o tempo, já ir preparando o paciente para essa nova fase do tratamento dele, ajuda demais, né? E assim por diante. Então, essa foi uma grande coisa que eu fiz. A segunda foi a gente consegui montar o programa de mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina. Isso mudou completamente, né, a nossa faculdade. A Faculdade de Medicina hoje realmente tem assim, uma representação nacional muito grande, pela grande produção científica, né? E o terceiro, eu estava conversando com a Fernanda, foi que nos últimos 5 anos, eu mudei um pouco a minha vida, eu estou fazendo um pouco mais de ensino da ultrassonografia na graduação médica. Nós somos a primeira faculdade de medicina na América Latina que ensina os alunos da medicina a fazerem ultrassom, não como nosso colega radiologista especialista, mas usando o ultrassom como se fosse um estetoscópio, né? Eu estava até dando um exemplo para a Fernanda, por exemplo, hoje uma das grandes utilizações do ultrassom é na pneumologia. Na pediatria e na pneumologia. Então, por exemplo, ela está lá no consultório dela, chega uma criança com suspeita de pneumonia, ela pega o ultrassom, que hoje tem unidades que cabem na palma da sua mão e que você faz a leitura no seu smartphone, você vai lá e faz o diagnóstico na hora de pneumonia, de derrame pleural, de várias complicações, né? Ou seja, essas são as 3 coisas, né, que eu fiz, que me marcaram, né? Então, e agora, com a Fundação IMEPEN, a gente executou esse programa. Então, voltando, né, à questão da equipe multidisciplinar, nós tivemos uma experiência até 2010, num programa que a gente fazia oficiosamente com a prefeitura. A gente oferecia um programa gratuito para os usuários do SUS. Em 2010, nós fomos contratados pela Secretaria de Saúde para executar o antigo Hiperdia Minas. Executamos agora até junho. E agora o contrato acabou e a gente está agora com uma nova possibilidade que a gente vai lançar agora em setembro, que é um programa baseado nessa grande experiência de atendimento interdisciplinar para a população de Juiz de Fora, né?
mas não está mais ligado, não vai ser mais financiado pelo Estado. Então, é a mesma filosofia do atendimento de que o paciente crônico, você não pode só tratar esse indivíduo. Você tem que educar esse indivíduo, você tem que motivá-lo o tempo todo, porque por ser um tratamento crônico, a tendência é relaxar um pouquinho. E isso envolve vários profissionais de saúde. Vocês atendem todos os planos de saúde, não? A gente atende vai começar a aprender os planos de saúde que nós temos convênio, né? Mas a gente também vai oferecer para a comunidade que não tem plano de saúde, né, o atendimento lá, possivelmente, né, com preço de consulta mais populares, né? Como já tem agora aqui alguns programas. Então, mas novamente, só que não vai ser... Onde que fica essa Casa dos Milagres? Casa dos Milagres. Eu acho que a população de fora, particularmente aqueles que já conhecem a gente, né? A Fundação MIPEM fica ali na entrada da entrada norte da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Centro Comercial São Pedro, né? É um local, assim, de muito fácil acesso. Eu lembro que a gente atendia ali perto da igreja Mioquita, e quando a gente decidiu ir lá para cima, muita gente me criticou, achando que a gente ia perder os pacientes. E eu tenho, assim, uma lembrança muito interessante, que quando eu fui a Ribeirão Preto, não sei se vocês sabem, o Hospital Universitário de Ribeirão Preto foi construído a 20 quilômetros do centro da cidade. E todo mundo achava que não ia funcionar. Hoje é um dos grandes hospitais universitários, e a cidade movimentou em direção ao hospital, né? E foi o que aconteceu com a gente. A gente foi lá para cima, a gente hoje, né, o pessoal reconhece a qualidade do atendimento prestado, e o que aconteceu foi que aumentou demais o número de pacientes, né? Então, a gente fica lá ali no bairro São Pedro, na entrada da universidade. Vou aproveitar, então, vou perguntar do Fernando também. Mas Fernando. lógico, a gente fala das maravilhas, tem tem um que dar o monte endereço. de pais e mães assistindo o nosso programa. Se eles tiverem vontade, né, de procurar tratamento dos seus filhos, onde te encontrar? Onde me encontra? Eu atendo no consultório, meu consultório particular, atendo na AME, na Santa Casa, na emergência, e no ambulatório do CIAI, da CISPES também. Trabalha muito a mulher também. E o seu consultório é onde? Fica no edifício das clínicas, sala 810. Muito bem. Bom, gente, o nosso programa chegou ao fim. Eu acredito que faltou ainda muitas dúvidas, né, pra gente tirar. Muita coisa para conversar. Então, eu já vou fazer um convite para vocês voltarem. Pode chamar. Tá bom? Pode chamar. Muito obrigado por todo o conhecimento que vocês compartilharam com a gente, também com o pessoal de casa. Viu? Obrigado, Debatedoras, até semana que vem. Se Deus quiser, ou então a qualquer momento. Né, Neuza? Fica à vontade para Eu já estou aqui voltar. nem a Neuza, eu a qualquer momento. Muito bem. E eu quero agora agradecer especialmente a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Você sabe que é muito importante para a gente aqui ter a sua participação com a gente na mesa de debates, com certeza, né? Então, eu espero te encontrar amanhã, ao vivo, aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde, ou a qualquer momento, de um jeito muito simples. No conforto da sua casa, é só pegar o seu computador, entrar na nossa página no Facebook ou no YouTube, procurando por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.